Gente, tudo bem? Meu nome é Rebeca e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre engasgo ou OVAC, né? Que significa obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, tá? E aí, quando a gente fala de engasgo, é importante a gente lembrar que existem dois tipos de engasgo: o engasgo parcial e o engasgo total, tá bom? Quando a gente fala de engasgo parcial, ainda que exista um incômodo ali, a vítima vai continuar respirando porque existe ar transitando entre os pulmões e o meio externo. Então, ainda que ela tenha um pouco de dificuldade, a respiração dela vai permanecer, tá bom? Nesse caso, o que a gente tem que fazer é pedir para que a vítima tussa cada vez mais, para que por conta própria o organismo dela acabe expulsando esse objeto estranho, tá bom? É importante lembrar também que no caso do engasgo parcial, não se faz necessário realizar nenhuma manobra de desengasgo. Como eu falei para vocês, apenas no ato de tossir, o objeto tende a sair por conta própria, tá? Já no engasgo total ou severo, a primeira atitude que essa vítima vai tomar é de colocar as mãos no pescoço, é como se fosse um tipo de sinalização, tá bom? No engasgo total, a gente não vai ter passagem de ar nenhuma, então essa vítima vai colocar as mãos no pescoço nessa tentativa de tentar puxar o ar, mas ela não vai conseguir puxar o ar, emitir nenhum som e tampouco falar alguma coisa, tá bom? No caso do engasgo total, a gente vai ter que realizar a manobra de Heimlich. O que eu queria ressaltar para vocês é que existem outras duas manobras que talvez não sejam tão conhecidas quanto, né? Que são as manobras das compressões torácicas e dos golpes dorsais. Então a gente tem essas três manobras e as três são eficazes para realizar o desengasgo daquela vítima. Oi, meu nome é Vitória e eu vou fazer a demonstração da manobra de Heimlich. A minha paciente ela está engasgada, não consegue tossir, mas está consciente. Nesse caso, o que eu faço? Coloco a minha perna entre as pernas dela, para caso ela caia, eu consiga sustentar ela. Posicionar os meus dois braços embaixo dela, com a mão com o punho cerrado, colocar no apêndice xifoide dela e a outra por cima. E vou fazer o movimento de J, para dentro e para cima, para dentro e para cima, até que ela fique sem a obstrução ou inconsciente. Em caso que ela venha cair inconsciente, eu seguro ela, deito ela no chão e começo o processo de reanimação. Gente, meu nome é Rebeca Macedo e eu vou falar os tipos de OVAC em crianças. OVAC significa obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Existem dois tipos principais de OVAC em crianças: OVAC parcial e OVAC completo. No OVAC parcial, ocorre quando um objeto estranho bloqueia parcialmente as vias respiratórias da criança, causando dificuldade respiratória. Já no OVAC completo, ocorre quando um objeto estranho bloqueia completamente as vias respiratórias da criança, impedindo completamente a respiração. Isso é uma emergência médica e requer ação imediata para remover o objeto e restaurar a respiração. Agora eu vou falar um pouco sobre a diferença da OVAC em adulto e em crianças. São três principais diferenças. Primeiro, o tamanho das vias respiratórias. As vias respiratórias das crianças são mais estreitas do que as dos adultos, o que aumenta o risco de obstrução por corpo estranho. Segundo, o tipo de objeto ingerido. Crianças pequenas têm mais probabilidade de colocar objetos pequenos na boca, como brinquedos, moedas ou alimentos não mastigados, o que aumenta o risco da OVAC. Terceiro, reações. As crianças podem não saber reconhecer o perigo imediatamente e podem não saber como reagir quando algo está obstruindo suas vias respiratórias, enquanto os adultos podem tossir ou tentar remover o objeto por conta própria. Devido a essa diferença, a abordagem para gerenciar a OVAC em crianças pode ser diferente da abordagem em adultos. E é importante a gente estar familiarizado com as técnicas adequadas de primeiros socorros para cada faixa etária.
Eu vou explicar como funciona a identificação de um engasgo em crianças menores que 1 ano. A gente primeiro visualiza a situação, visualiza a criança, vemos se ela está com a cianose, dedos azulados e também se está com desespero, algo do tipo, a sua reação, a linguagem não verbal. A partir disso, tomamos medidas, fazemos as manobras que já foram citadas e, se não funcionar, devemos ligar para o SAMU. O que não devemos fazer é oferecer água, farinha, alimentação ou botar o dedo na garganta da criança. Todos esses fatores vão fazer com que o objeto ou alimento ele acabe descendo e dificultando a saída dele e prejudicando, fazendo com que a criança seja levada até mesmo para a cirurgia. Então, o que devemos fazer, retificando, é fazer as manobras e ligar para o serviço de saúde caso as manobras não funcionem. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre obstrução leve em lactentes. Vou demonstrar uma técnica para realizar esse procedimento. Você vai pegar a criança, colocar ela na sua lateral e dar leve batidinhas nas costas na região escapular. Caso não funcione, você vai pegar a criança, virar, apoiar no seu antebraço, com a mão na mandíbula e fazer esse movimento, deixando ela inclinada até desobstruir as vias aéreas. Agora eu vou falar sobre a técnica de obstrução severa ou total, que é quando a criança não consegue respirar adequadamente. E aí a gente tem que intervir, porque não conseguimos incentivar a tosse nessa criança. A técnica é a seguinte: você vai pegar a criança, vai colocar ela no seu antebraço, deixar ela nessa posição inclinada, com a mão na região mandibular, e aí você vai fazer esse movimento na região escapular 5 vezes. Não desobstruiu, você vai segurar a cervical da criança, vai virar e vai fazer as compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu, vai voltar e vai repetir o mesmo movimento. Vai seguir esse procedimento até haver desobstrução das vias ou até a criança ficar inconsciente.